Boa noite, boa noite. Estou tentando conectar aqui que a doutora Adia não conseguiu pelo perfil dela. Estou dando uma olhadinha aqui. A doutora Adia já conseguiu. Oi, Grande Adia! Conseguiu Como é que agora? tá, minha gente, querida? Tô tudo tranquilo, bem? graças a Deus. Deixa eu ver se o pessoal de Castro Alves vai entrar agora, porque Veja aí deu se um pane no entrou, meu sistema, meu entrou o amigo. plano de Glaucio. Aí eu tive que Pois entrar é. pelo seu, gente. Gente, desculpa. Era para ter entrado pelo meu, só que o meu sistema travou. A galera tá chegando aí, Glaucio. Eu Graças tava a você. nervosa, eu já ia arrancar os... Eu O falei, gostoso da tecnologia é essa. pois é, e eu tô aqui, Glaucio, tentando, e o sistema só dando falha. Eu falei, meu Deus do céu, a galera vai me Fique matar. tranquila, rapaz, fique tranquila. Ai, gente, Faça, oh, meu faça as Deus, honras da casa. Hoje eu sou todo seu. oh, meu amigo, você é minha bênção, você Pessoal de sabe disso, Castro né? Alves, tem uma galera de Castro Alves entrando aí, né? Entrando aí, pois é, a galera. Sejam Aí todos tá tudo bem, bem-vindos. Castro Alves graças é uma a cidade Deus. maravilhosa, não tive o prazer ainda de conhecer. Doutora Aida, você vai Pois marcar para mim é. uma feijoada em sua casa, tá? Porque entrou, Você foi convidado para vir para Castro Alves desde a época da faculdade, seu Glaucio, viu? Pois é. Não Desde vamos a época dizer quanto tempo tem isso, tá? Não vamos falar quanto tempo tem, que eu acho que a idade chega para todos, né? Acho que não vamos, não precisa tocar em idade nesse momento. Pois Ninguém precisa é, saber que a gente tem 10 anos de formados. Pare com pois isso. é. Ninguém Assassina, né? precisa saber, Parece um né, meu papa. amigo? Ninguém precisa saber, né, seu Glaucio? Gente, boa noite. É a galera que está chegando agora. Nós vamos estar iniciando nossa live sobre primeiros socorros. Deu uma pane no meu Boa. sistema, entrar pelo meu. Então, meu amigo Glaucio entrou. E aí, a gente está fazendo aquela live que eu prometi para vocês sobre primeiros socorros. É uma honra muito grande estar recebendo todos vocês aqui na nossa página. É a primeira vez que eu faço uma live, viu, Glaucio? Prazer todo Então, meu. Prazer todo meu. por aí você A vê honra o é quanto toda eu minha. fico preocupada de não conseguir. E aí, graças a Deus, conseguimos resolver. Tem uma galera da faculdade, a Paty Serravalli, Bruninha, tudo dando um alô pra gente. Dona Sena, Serra Amiga, Vale, é, Tatiana, Luciana Matos. Tem uma minha galera boa. Galera, um tem uma prazer galera revê-los. Da Unijorge para a vida. Gente, Bruna da Sena, Unijorge, da Unijorge para a vida, né, meu amigo? Quanto tempo. Então, muita assim, gente bacana. é verdade. Muita gente de Castro Alves entrando. A galera pode mandar aí suas mensagens, gente, suas perguntas. E é com você, meu amigo Glaucio. Você que está aí nesse trabalho hospitalar. Eu corri dessa área. Era uma área que eu não me identificava de jeito nenhum. Apesar que eu fiz, né, a primeira pós, né, na Baiana, na área hospitalar. Conheci o trabalho em alguns hospitais, mas não é minha praia mesmo. E aí, você que vai estar fazendo essa abertura, porque eu já convidei outros colegas nossos de faculdade também, para estar fazendo, cada um escolher um tema. E uma coisa que me surpreendeu bastante, amigo, é que cada um escolheu um caminho. Ninguém está seguindo, ninguém seguiu o mesmo caminho. Tipo assim, você foi para a área hospitalar, está no sindicato dos fisioterapeutas, né, trabalhando na parte com o pessoal do CREFITO, tudo bonitinho. Já a Bruninha seguiu para a área de ergonomia, Daiane, nossa amiga Dai, colega, para a área de pesquisa, e assim vai. Então, eu estou assim encantada, porque cada um vai falar de um tema diferente, baseado na formação que escolheu, né? E isso, para mim, Exatamente. é o agrado, né? Então, é com você, Exatamente. meu amigo.
Fique à vontade, vocês, todos vocês que estão aí nos acompanhando, para mandar as perguntas. Eu vou estar anotando. E é aquele bate-papo que vocês também vão interagir com a gente. Não, meu amigo Glaucio? Maravilha. Eu gostaria de agradecer o convite, doutora. Eu acho que é muito bacana a gente poder estar trocando experiências, trocando conhecimentos, né? Principalmente nesse momento que a gente passa de dificuldade de saúde, né? Em toda essa pandemia, né? A gente vem passando por grandes dificuldades na saúde. Acho muito interessante o tema que você propôs e me fez o convite. De imediato eu aceitei. Acho que é impossível eu não aceitar um convite vindo da senhora, uma pessoa tão de honra, tão idônea, né? Pessoa muito bacana. Eu canso de estar atendendo pacientes lá no hospital que eu trabalho, e aí quando me falam assim, eu sou de Castro Alves, eu falo, Castro Alves, conheço o Castro Alves. Mentira, não conheço nada, não sei nada de Castro Alves por enquanto. Mas eu conheço uma pessoa muito bacana lá, estudou comigo, eu começo a falar muito bem de você. E aí, de imediato, doutora Tatiana entrando agora, Tati. E aí começa a falar de você, os pacientes ficam ensandecidos. Ela tem uma clínica, é uma das maiores clínicas que Castro Alves tem, ela é muito atenciosa com os pacientes e tal. E eu acho muito bacana a gente ter essa troca, né? E aí, quando você me propôs o tema de poder falar um pouco sobre os primeiros socorros, né? Quais são os primeiros atendimentos, a primeira atenção que a gente deve dar a alguém que está passando por alguma dificuldade de saúde. Eu acho muito bacana, porque, assim, às vezes isso acontece na madrugada, né? Às vezes isso acontece em um momento em que é difícil um acesso imediato a uma atenção hospitalar mais rápida, né? Então é muito bacana a gente poder trazer essas discussões. E hoje, a noite toda, eu sou seu. Use e abuse. Que honra! Use e abuse. A turma está pedindo para você consertar a sua câmera, que está muito suspensa para você, para poder ver o seu rosto melhor. Está todo mundo aqui pedindo, você conserta a câmera. Aê! Melhorou? Aí, galera, melhorou, não foi, gente? Tô bonito? Agora o povo está lhe vendo. Pessoal de Castro Alves, eu tô bonito? Escreve aí embaixo. Tô bonito? Agora daqui a gente vai dizer que você está ótimo. Agora. Obrigado, ótimo. Tati. Amigo, boa noite. Agora sim. Isso aí, maravilha. Maravilha. Jogue duro, jogue duro. Então, gente... O que te fez me convidar? Me conte. Explane aos nossos amigos, aos nossos vizinhos e colegas que estão aí. Você me disse que parece que foi alguém que passou mal perto de um vizinho seu, né? Na verdade, Glaucio, às vezes a gente se depara com situações em que as pessoas passam mal e quem está do lado não sabe o que fazer, às vezes não sabe. Por exemplo, uma queda de pressão, não sabe que apoiar a pessoa na posição confortável, levantar as pernas, abanar, afastar para ventilar, vai ajudar o paciente. E aqui em Castro Alves, a gente acompanhou algumas situações desse tipo, né? De pessoas passarem mal, e aí o pessoal que está do lado não sabia o que fazer, fica na dúvida, eu pego, eu não pego, dá água, não dá água, bota no carro, e se machucar, você bota no carro, tal. Então aqui a gente acompanhou alguns casos desse tipo, alguns casos de engasgo também, de pessoas que não sabiam fazer manobra para poder desobstruir as vias, e a gente acaba perdendo as pessoas, né? A pessoa acaba falecendo por conta disso. Então, já tem um certo tempo que eu venho buscando fazer essa live para poder falar um pouquinho sobre primeiros socorros, para poder incentivar. Não vai ser aquela aula, né? Porque primeiros socorros é algo que a gente tem que fazer muito na prática, né? É uma Exatamente. Coisa mais... É mais uma noção, né? Uma noção de como ter o primeiro olhar, né? Muito bacana, muito bom. Assim, eu considero que primeiro socorro seria algo que todo mundo deveria ter, tá? Ainda no ensino fundamental, ainda no ensino médio, tá? Por quê? Porque são decisões... Pode falar. Sua câmera baixa, a turma está pedindo para você... Não está conseguindo me ver? O povo quer lhe ver, Glaucio, entenda. E agora, foi? Agora foi. Pronto. Então, o que é que eu acho interessante?
Eu acho que para os primeiros socorros são condições, são aprendizados que as pessoas deveriam ter desde o primeiro momento, né, do ensino fundamental, do ensino médio, para que as pessoas pudessem ceder as primeiras ações, né, para uma mãe, para uma avó, para alguém que está passando por algum desespero. Isso é um infarto, isso é uma dor de cabeça, às vezes uma síncope, um desmaio, é algo mais rápido de se resolver, e que as pessoas não têm sequer esse tato apurado para poder tomar decisões e ajudar esse indivíduo em momentos cruciais, né? Então, acho muito bacana a gente já ter essas aprendizagens ou essa visão mais fina logo de imediato, né? Desde o ensino fundamental, o ensino médio. Isso a gente já verifica muito nas escolas europeias, né? O ensino médio, o ensino fundamental na Europa, nos Estados Unidos, já tem uma matéria específica para poder lidar com essas situações, né, de dificuldade. Aqui no Brasil, alguns estados desenvolvem esse conceito de você ter já no ensino médio, já no ensino fundamental, você ensinar essa criança a prestar um primeiro socorros, né? Então, assim, não é sempre que a gente vê isso, não. Me dê um minuto só. Não tenho, não. Então, gente, qualquer coisa, vocês podem mandar as perguntas que eu vou anotar aqui, e aí eu passo para o meu amigo Glaucio, certo? Pode ficar à vontade. Vai lá, Glaucio. Jogue duro. Eu até, doutora, eu coloquei aqui algumas listas. Eu listei alguns acometimentos que eu sou mais buscado, né? Eu acho que assim, quando a gente é da área da saúde, as pessoas nos buscam em qualquer momento, né? É você que vai ter aquele olhar mais apurado, né, para você tomar decisões. Então, quando você é fisioterapeuta, aqui temos amigos enfermeiros, tem médicos que acabou de entrar agora aqui na nossa live. Então, assim, são pessoas que são buscadas na madrugada. No meio da madrugada, alguém passa mal, quem vem à cabeça é sempre aquele indivíduo que tem uma formação na saúde, tá? Então, é muito interessante que a gente tenha isso apurado no nosso tato para poder tomar decisões imediatas. Então, o que é que eu mais sou buscado no meio da noite? É alguém que desmaia, é alguém que está com a pressão muito elevada, é alguém que perdeu a consciência, né? Então, eventualmente eu sou chamado em casa, eventualmente eu sou chamado no ambiente hospitalar para poder prestar também essa atenção. Então, eu listei algumas coisinhas e que, se você considerar interessante, a gente já poderia discorrer. Como a gente está nesse momento pandêmico, né, de coronavírus, e a gente sabe o quanto o coronavírus aí tem uma predisposição em acometer o tecido pulmonar, né, em especial o pneumócito do tipo 2, que é aquele que vai estar liberando surfactante, líquido surfactante no pulmão. O que é um líquido surfactante? É uma substância que essa célula libera para fazer com que o pulmão desse indivíduo permaneça aberto, né? Então, o coronavírus, ele tem essa afinidade de lesar essa célula que fabrica esse líquido surfactante. Então, a gente vai ter um pulmão mais colabado, o pulmão fechado, né? Então, quando esse pulmão fecha, existe uma dificuldade maior para que o ar entre nesse pulmão e faça aí a sua troca gasosa corretamente. Então, é um pulmão que vai ter menos líquido surfactante, né? Pela limitação causada pelo coronavírus, ele vai produzir menos líquido surfactante, a célula pneumócito do tipo 2, né? Então, vai ser um pulmão mais fechado. Então, alguns pacientes cursam com uma insuficiência respiratória, né? Uma dificuldade em respirar. E aí você fala, Glaucio, alguém me chama, né, para eu poder prestar um atendimento, e esse alguém está entrando em insuficiência respiratória, está respirando com dificuldade, né? Como é que eu posso averiguar, como é que eu posso perceber que esse indivíduo está entrando em insuficiência, que está com dificuldade em respirar? Eu vou perceber que esse indivíduo tem uma frequência respiratória elevada. O que é isso? Ele está respirando rápido. Ele está respirando muito rápido. A frequência respiratória da gente são até 12 incursões. É eu respirar e soltar 12 vezes. Acima de 20 vezes, já posso considerar que esse indivíduo está taquipneico, ele está respirando muito rápido, né? Ele está respirando além do necessário. Então, já verifico naquela condição que ele está entrando, ele tem algum tipo de dificuldade em respirar, né? Eu posso perceber também que esse indivíduo pode estar
utilizando musculatura acessória. São músculos que alguns indivíduos passam a utilizar mediante uma dificuldade extrema, né? A gente tem aqui os escalenos, a gente tem alguns outros músculos que são utilizados para poder fazer com que o pulmão tenha um melhor desempenho, né? Por favor, caso eu fale alguma coisa que alguém não entenda, eu estou tentando ser o mais minucioso e sutil possível. Caso alguém não entenda, pode escrever que eu retomo a fala e explico. Então, você pode verificar esse indivíduo utilizando a musculatura acessória, né? Esses músculos começam a ficar mais aparentes. Então, dentro de uma condição como essa, você já percebe que ele está entrando em insuficiência. Glaucio, como é que eu posso melhorar um paciente, né? Alguém que esteja apresentando essa condição? A melhor coisa que você pode fazer é colocá-lo sentado, né? Quando esse indivíduo está sentado, por uma questão de biofísica, biodinâmica, né? O pulmão vai trabalhar de uma forma melhorada. Então, o paciente ou a pessoa sentada, você vai melhorar essa dinâmica ventilatória e automaticamente esse indivíduo vai começar a respirar melhor, né? Ele vai começar a utilizar menos essa musculatura acessória, né? Por conta de uma dinâmica ventilatória melhorada. Mas, Glaucio, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço quando eu verifico que alguém está passando por alguma dificuldade, né? A primeira coisa que você faz é alertar a SAMU. Você vai entrar em contato com a SAMU, que é quem vai poder te dar uma melhor atenção a esse paciente, tá? Lembrando que nem todo mundo que está aqui nos assistindo agora são pessoas da área da saúde, né? Tem muita gente que não é da área da saúde. São pessoas que estão passando hoje por alguma condição de ter um paciente, de ter um familiar internado, de ter um familiar dentro de casa que está passando por alguma dificuldade em saúde, né? Então, muitas pessoas que estão nos assistindo agora podem não ter essa consciência de como atuar em saúde. Então, alerta o serviço médico de emergência. Qual é o serviço médico? 192. Então, dentro de uma insuficiência respiratória, coloca sentada e imediatamente entre em contato com o 192. Né? Por quê? Porque são várias as causas que o paciente pode cursar para poder apresentar uma insuficiência respiratória. Ele pode estar com uma pneumonia, ele pode estar com um coronavírus, né? Ele pode ter se engasgado, né? Ele pode ter acúmulo de secreção por algum enfisema, ele pode ser enfisematoso, ele pode ter uma doença pulmonar obstrutiva, ele pode ter várias outras coisas que pode levar a essa condição. Então, alerta o serviço médico, que é quem vai melhor te dar uma assistência. Jogue duro, doutora. Eu listei também desmaio, eu listei algumas coisinhas, viu? Caso você queira. Eu achei interessante sua lista, Glaucio, porque realmente é o que mais acontece, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é a bola da vez, que é infarto. Infarto. Bacana, muito bacana. O infarto, a gente sabe hoje que o que mais leva pessoas hoje a óbito são, no Brasil, né, são doenças cardiovasculares, né? Então, só que antes de eu falar do infarto, doutora, se você me permite, eu gostaria de falar um pouco sobre o desmaio. Eu acho que eu consigo juntar uma coisa com a outra. Perfeito. Você concorda? Acha Concordo. bom? Porque eu vou conseguir fazer uma correlação bacana agora. Sabe por quê? Porque, eventualmente, eu sou chamado em casa para poder prestar uma assistência, ou até na rua mesmo, a gente verifica muito pessoas desmaiando, né? Você chega, doutor, corre, vai acudir minha mãe, vai acudir meu pai. Quando você chega lá, a pessoa está desmaiada, né? A gente chama, no âmbito da saúde, a gente chama de síncope, né? Também são múltiplos os fatores que podem levar alguém a desmaiar. São múltiplos os fatores que podem levar alguém a ter uma síncope, né? Então, o que é que você tem que verificar? A primeira coisa que você faz quando você chega no lugar que você foi chamado, você vai analisar o ambiente. Você tem que analisar o ambiente. Se tem alguma coisa que a pessoa caiu, pode ter caído, batido a cabeça, a pessoa pode ter desmaiado porque tem uma pressão baixa, a pessoa pode ter desmaiado por múltiplos fatores. Mas como é que eu posso fazer com que essa condição seja rapidamente revertida se for um mero desmaio, uma mera síncope, tá? Não vamos pensar agora além. Bora pensar primeiro no básico, uma síncope. Eu estava com alguém, conversando com alguém, do nada, essa pessoa, desmaiou na minha frente, tá? Se antes da pessoa desmaiar,
você percebe que a pessoa está meio obnubilada, a pessoa está meio perdida, você vê que a pessoa está meio letárgica, meio mole, e você pensa que possivelmente pode ser um desmaio, a maioria das vezes que a pessoa desmaia é porque teve uma pressão baixa, é porque a pressão abaixa muito rápido, né? Chama de hipotensão. Então, a maioria das vezes que a pessoa cursa com a síncope é por uma hipotensão. Como é que você pode fazer com que essa síncope não aconteça? Você vai pedir para que a pessoa se sente sentada, ela vai colocar a cabeça entre as pernas, vai abaixar a cabeça, vai colocar a cabeça entre as pernas. E aí vai fazer de 6 a 7 inspiração e expiração. Respirar e soltar, tá? Por quê? Eu peço para que a pessoa coloque a cabeça entre as pernas. Porque no momento que esse indivíduo coloca a cabeça entre as pernas, eu aumento o fluxo sanguíneo, né, para o cérebro. Se eu sei que a pessoa está cursando com a hipotensão, significa que a pressão está baixa, e se a pressão está baixa, significa que eu tenho mais sangue em periferia, né, lá nos membros, do que na cabeça. Então, dentro desse momento, eu peço para que a pessoa coloque a cabeça entre as pernas, visando aumentar o fluxo sanguíneo local, né, aumentar o fluxo sanguíneo em região primordial, que é o encéfalo, que é a cabeça. E dentro desse momento a pessoa vai ser melhor oxigenada e eu consigo reverter essa condição de hipotensão e de possível síncope. Quem entrou agora foi o doutor George Mariano. George Marini Soares, pessoa incrível. Foi professor nosso de patologia, professor da Universidade Federal também. Ele faz umas lives maravilhosas, te acompanho, assisto, cara maravilhoso. Então, assim, nosso professor de patologia lá na Universidade Jorge Amado. Oi, professor George. Está aqui conosco. Grande abraço. Maravilhoso. Com certeza. Fisioterapeuta de excelência. Ave Maria, ouvindo isso de um homem desse, a gente respira conhecimento perto desse rapaz. Então, o que acontece? Você coloca a cabeça entre as pernas e você hiperoxigena essa região do encéfalo e vai fazer com que esse indivíduo não curse, né, com uma possível síncope, né? Mas vamos dizer que ele cursou com a síncope. Apesar de eu ter feito isso, ou então não deu tempo de eu fazer isso, ele acabou desmaiando, né? Na minha mão, ele acabou desmaiando, ou eu estou percebendo que ele vai desmaiar, segura a cabeça desse indivíduo, deixa ele desmaiar normalmente, segura a cabeça para que ele não bata a cabeça no chão, né? Tem que proteger sempre a cabeça. E no momento que ele já estiver desmaiado, né? Se ele estiver ao chão, se ele estiver na cama, independente do lugar onde ele estiver, você percebeu que é uma síncope e você acredita que seja por fato de uma pressão baixa, o que é que você vai fazer? Elevar os membros inferiores, elevar as pernas. Esse indivíduo vai estar deitado e você vai elevar as pernas desse indivíduo, né? Você vai levantar as pernas desse indivíduo, de forma que as pernas fiquem mais altas que a cabeça. Mas, Glaucio, por quê? Mais uma vez pensando na ideia de hiperoxigenar, né, a cabeça. Porque quando eu elevo as pernas, eu faço com que o fluxo sanguíneo, né, das pernas, dos membros inferiores, ele aumente o aporte sanguíneo em região central, que é a cabeça, que é o coração e que é a cabeça. Então, eu hiperoxigeno mais uma vez com a elevação das pernas. A maioria dos pacientes que você vê com síncope, no momento em que desmaiou, né? No momento em que você elevar as pernas, coisa de menos de um minuto, ele já volta à sua consciência, ele já retorna à sua consciência. Caso você perceba que isso ainda não aconteceu, você elevou as pernas e ele não recordou a consciência dele, nós da área da saúde fazemos algumas técnicas que é você causar uma dor para tentar trazer a consciência desse indivíduo. Normalmente a gente pinça essa região guial, né? A gente faz um movimento forte em região guial ou em região external. Esse osso que nós temos aqui é o externo, né? A gente vai e faz um movimento no externo com a ponta dos dedos. A gente faz um movimento externo, né? Para causar uma dor, para que dentro dessa dor a gente consiga recobrar a consciência desse indivíduo, né?
Caso você perceba que fez isso, ele não acordou, levou as pernas e não acordou, pronto. Espera a SAMU chegar, né? Que você, antes de qualquer coisa, lembra que eu falei? Antes de qualquer coisa, você já chamou a SAMU. Antes de tudo acontecer, você já chamou a SAMU. Por quê? Porque pode ser uma síncope, pode ser qualquer outra coisa. E sendo qualquer outra coisa, você, prestando o atendimento básico, não vai conseguir dar o atendimento necessário a esse paciente, a esse transeunte, a esse cidadão. Então, você fez um estímulo doloroso. Você fez um estímulo doloroso, elevou as pernas, ele não recobrou a consciência dele, espera. E como é que eu vou esperar? Eu vou lateralizar o corpo desse indivíduo, tá bom? Você lateraliza o corpo do indivíduo. O que é lateralizar? Normalmente as pessoas ficam de barriga para cima, não é isso? Não. Dentro desse momento, eu coloco ele de lado. Por que, Glaucio, eu boto ele de lado? Para eu deixar as vias aéreas protegidas. Porque no momento que ele está de barriga para cima, ele pode ter algum refluxo, ele pode ter algum episódio de vômito, né? E acabar broncoaspirando, né? O que é broncoaspirar? Respirar o vômito. E aí você vai ter conteúdo gástrico dentro das vias aéreas, o que vai ser uma coisa muito pior. Então, dentro de uma condição como essa, lateraliza e espera o serviço de emergência, Ave Maria, de emergência chegar. É emoção, meu amigo. A turma tá amando a sua explicação, Glaucio. Doutor George já falou. Eu estou tentando ser bem, bem didático, tá? Se eu falar alguma coisa, por favor, me cobre aí que eu conserto. Thay falou assim, ó, importante verificar se o local da cena não causa nenhum perigo para a vítima e para o socorrista. Thay é enfermeira e está fazendo medicina agora. Dayana, parabéns, Dayana. Excelente a sua colocação. Excelente a sua colocação. Sabe por quê? Doutora, a lei primordial, a lei que rege os primeiros socorros é: antes da vida do outro, é a minha vida. Primeiro lugar. Segundo lugar, antes da vida do outro, é a minha vida. E terceiro lugar, antes da vida do outro, também é a minha vida. Por quê? Porque para você prestar, vamos supor que alguém está passando por alguma condição de dificuldade, foi um atropelamento, foi um acidente, foi alguma coisa. E possivelmente vai ter, vamos supor que possivelmente vai vir até alguma morte dentro daquele acidente. Se você for esbaforido, correr para poder fazer um atendimento e você não prestar atenção que a pessoa está caída em uma estrada e que possivelmente pode vir um carro e também lhe atropelar, né? Você vai ter duas pessoas precisando de uma atenção de emergência. Ou então é um afogamento. Eu estou vendo o João se afogando e eu não sei nadar, mas mesmo assim eu me jogo na água para salvar João, pronto. No lugar de eu ter um morto, eu vou ter dois mortos, né? Então, assim, se eu não sei nadar, eu não me jogo à água para salvar João. Se João foi atropelado, ele está no meio de uma pista e que nessa pista tem vários carros, eu não me jogo na frente dos carros para salvar João. Por quê? Porque é questão de matemática. Eu não posso fazer com que tenha um novo acidentado, eu não posso fazer com que tenha uma nova vítima dentro dessa condição, tá certo? E aí a doutora me traz também a ideia do infarto, né? Se eu estiver sendo rápido, pode me cortar, viu, doutora? Tá ótimo. Você me traz aí. Eu acompanhei 2 casos de infarto. Um foi o paciente morreu, a vítima morreu por falta de primeiros socorros. Então, o que fez o pessoal? O pessoal viu, caíram no chão, não fez tipo, viu ele sufocando, pedindo socorro, me ajudem, mas aquela história de pegar o celular para filmar, para ver a cena da criatura passando mal, filma, tira foto, mas não deu primeiros socorros e o paciente, pelo tempo que ficou, faleceu por falta dos primeiros socorros, infarto, e era adolescente. E um outro, recentemente, uma senhora infartou também em comunidade familiar, os familiares não sabiam o que fazer, dá água, passa um pano frio no rosto, enfim, e a senhora começou a apresentar os sintomas de desconforto,
a ânsia, né? Aquela sensação de mal-estar terrível, e veio também a óbito por conta do primeiro socorros, que a comunidade não sabe. Então, eu queria que você falasse assim, bem, uma linguagem bem popular, porque tem pessoas aqui que não tem nada a ver com a área da saúde, mas que, quando se der conta, né, está diante de um parente, de um amigo que está ali passando por um problema cardiovascular, não sabe que é uma parada cardíaca, como identificar que é uma parada cardíaca e o que deve ser feito até a SAMU chegar, porque a ideia é você dar os primeiros socorros, mas a ideia é esperar a SAMU chegar para poder levar para a equipe. Então, eu queria que você focasse assim, numa linguagem que bem popular, para fazer com que as pessoas compreendam o que é uma parada cardíaca, o que é um primeiro socorros para esse tipo de paciente. E, ao mesmo tempo que está socorrendo, já tem pessoas chamando a SAMU também para dar o suporte para esse paciente. Exatamente, exatamente. Lembrando que chamar o serviço médico de emergência é fundamental. É a primeira coisa que você faz. A primeira coisa que você faz, na verdade, é você chega, você identifica, se apresenta para quem está em volta. Oi, tudo bem? Meu nome é Glaucio Roberto, eu sou fisioterapeuta, eu sou da área da saúde. Ou então, caso você não seja da área da saúde, oi, eu sou Glaucio Roberto, eu tenho conhecimento sobre primeiros socorros, eu posso ajudar, Dona Maria, eu posso ajudar tal pessoa. É importante, Adja, que a gente também pergunte se a gente pode, tá? Porque nem sempre os primeiros socorros a gente vai dar mediante uma solicitação. Alguém veio me chamar. Às vezes você pode prestar os primeiros socorros para você estar passando na rua e você vê alguma condição acontecendo, algo acontecendo, e você vai prestar os primeiros socorros. Você vai se apresentar. Eu tenho conhecimento de primeiros socorros. Eu posso ajudar? Se a pessoa falar, não, não pode, pronto, você não vai meter mão. Se a pessoa falar, não, beleza, tudo bem, por favor, intervenha, você vai colocar, né, em prática toda a sua expertise, né? Mas a primeira coisa é essa, se apresenta, vê se realmente você está apto a poder ajudar, né? Se a pessoa concordar com a sua ajuda, você vai, primeira coisa, de delegar a função. Você vai olhar para a cara de alguém, pode ter 100 pessoas em volta. Você vai olhar para a cara de alguém, apontar para a pessoa e falar, você liga para o SAMU. Ponto. Porque se você falar assim, ó, alguém, por favor, ligue para a SAMU, você deixa em aberto para que qualquer pessoa faça. Qualquer pessoa pode fazer, mas de repente ninguém faz. Porque alguém vai estar todo mundo naquela agonia. Quando você delega a função, não. Você vai olhar para a cara de alguém e falar, você liga para 192. Explica o que está acontecendo. Só desliga quando o 192 orientar. Por quê? Você vai ligar e só vai desligar. Olha, me orientaram a só desligar o telefone quando você mandar. Por quê? Porque o 192, a SAMU hoje passa por diversos trotes. Ele passa por diversos trotes. Ele pode imaginar que você é só mais um trote. Então, para que isso possa não acontecer, você vai ligar, ó, me orientaram a só desligar mediante a sua permissão. Aí que o técnico que te atender, ou o médico, ou enfermeira que te atender lá no SAMU, ele vai falar, não, tudo bem, pode desligar que entraremos em contato com o senhor em breve. E aí, de fato, a SAMU entra em contato com você e vai dando toda aquela atenção. Pronto. Delegou uma função? Deleguei. Vamos agora olhar o que está acontecendo, né? Olhar em volta. É um acidente? Tem algo naquela situação que vai me levar a algum tipo de risco? Né? Aquela pessoa está no meio de um tiroteio. Eu corro risco? Corro, pronto, não entro. Eu não corro risco? Beleza, eu entro e presto assistência. Para eu poder perceber que é um infarto, o que é que eu posso, o que é que eu tenho que perceber de sinais e sintomas para que eu possa intervir? Você vai chamar Dona Maria, eu sou não sei quem, tudo bem? A pessoa não responde, a pessoa não está respondendo. Você fez um estímulo doloroso? A pessoa não está respondendo. Você vai ver se está tendo batimento cardíaco, né? Verifica se está tendo batimento cardíaco. Aqui a gente tem o gogó, né? A gente tem esse ossinho aqui, né? Que é o gogó, né? No lado do gogó passa uma artéria. Se você... Pegou? Pegou. Se você pegar o dedo e você colocar no
lado do gogó, tem o gogó, no lado do gogó, tá? Você colocar o dedo aqui, você vai sentir uma pulsação. Essa pulsação significa o fluxo de artéria que está batendo, tá? Você não sentiu o fluxo, beleza, é porque está tendo uma parada cardíaca. Glaucio, onde é que eu posso sentir o fluxo também? Você pode sentir o fluxo na artéria radial. Tem o polegar, no lado do polegar passa uma artéria, bem aqui assim. Passa uma artéria, tem um polegar, no lado do polegar passa uma artéria. Se você botar o dedo aqui, você vai perceber também que está tendo um fluxo nessa região. Glaucio, eu posso botar com esse dedo para ver que se está tendo um fluxo? Não. Você vai usar esses 3 dedos, esses 2 dedos, para poder verificar se está tendo um fluxo. Por que você não pode usar o polegar? Porque o polegar ele já tem uma artéria própria. Então, se você colocar o dedo lá, e você vai sentir pulsando, mas vai ser a sua pulsação que você vai sentir, não vai ser a do paciente. E já quando você coloca os outros dedos, você vai sentir a pulsação do paciente. Você botou aqui, não sentiu o pulso, botou aqui, não sentiu o pulso, pronto. Aí você vai intervir, né, para poder fazer os primeiros socorros em uma condição de infarto, né? Você vai ver onde você tem o externo, né? Normalmente as pessoas antigamente faziam respiração, né, respiração boca a boca e massagem cardíaca. Hoje em dia, a gente prima apenas pela massagem cardíaca. Caso não tenha ninguém que tenha consciência de primeiros socorros, você só faz massagem cardíaca. Caso tenha alguém que tenha essa consciência de primeiros socorros, você pode ir revezando massagem cardíaca e ventilação, tá? Porque nem sempre você vai conhecer alguém, vai ser algum parente, às vezes pode ser alguém no meio da rua e tal, e essa pessoa não vai querer colocar a boca na boca, né? Que eu não sei quem é esse paciente, quem é essa pessoa que está na rua. Eu tenho esse direito de não colocar a minha boca na boca de uma outra pessoa. Então, dentro dessa condição, a gente prima só pela massagem cardíaca. Como é que eu faço? Você vai entrelaçar os dedos, vai fazer esse movimento aqui com os dedos, tá vendo? Você vai ter essa posição com o dedo, e essa região daqui, ó, essa região de punho, você vai colocar em região chifoide, próximo ao processo chifoide, que é entre os mamilos. Tem os 2 mamilos, né? Entre os mamilos, você imagina uma linha, e entre esses mamilos, em região external, você vai fazer as compressões. Mas, Glaucio, como é que eu faço essas compressões? Você fez isso, esticou os braços, tá? O braço tem que ficar esticado e você faz as compressões. Não adianta você fazer compressão fazendo assim com o braço, ó, fazendo assim com o braço, porque você não vai estar fazendo pressão no peito desse indivíduo, tá? Seu braço tem que estar 100% esticado e você comprimindo, tá? Quantas compressões eu faço, Glaucio? Você vai fazer compressão até a SAMU chegar. Você vai fazer massagem cardíaca até a SAMU chegar. Cansou? Chama alguém que também saiba fazer a massagem e faz. E faz. Ah, Glaucio, eu vou parar quando? Nunca. Você só vai parar quando a SAMU chegar. Por quê? Se você parar de fazer aquele movimento, você não vai levar sangue para o cérebro desse indivíduo. E se você não tem sangue lá na cabeça, o indivíduo morre. Morre por hipoxemia. Morre por ausência de sangue naquela região. Que o cérebro, se você fica 5 minutos sem fluxo sanguíneo, você já tem morte neuronal. Você já tem morte de neurônios. Né? Então, você não pode deixar 1 minuto esse paciente sem a massagem. A SAMU chegou, aí você já entrega a SAMU, ele vai botar o DEA, né? Que é um aparelhozinho que eles colocam no peito, e esse aparelho vai dar todo o norte. A SAMU sempre tem, e em todos os lugares que tenha mais de 10 mil pessoas, deve ter um DEA. Que é shopping tem, rodoviária tem, é um aparelho que você cola no peito, ele é indicativo, ele explica como utilizar, onde colocar, e ele fala com você. Paciente apresenta condições de massagem. E aí você inicia, favor fazer a massagem em tal tempo. Ou então, se for algum tipo de parada cardíaca que não precise, que não tenha condições de ser revertida, o próprio equipamento ele fala, não faz massagem, suspender massagem cardíaca, né? Aí o aparelho vai te dizer. Mas como nem todos os lugares nós temos um aparelho como esse, é massagem. Massagem, massagem, massagem. Tá?
Isso, só lembrando, Glaucio, que no caso de crianças, bebês aí, ó, e crianças. Então, quando é criancinha, Paty, bebê, criança assim de colo, de meses, normalmente faz a massagem cardíaca com os dois dedinhos, na mesma região, certo? Em vez de fazer com a mão, como o Glaucio ensinou, na criança pequenininha você faz com os dois dedinhos. Quando a criança for maiorzinha, se der para fazer com as mãos, você faz, mas normalmente quando é bebê, crianças de 1, 2 anos, que tem uma parada, normalmente faz com o dedinho para não machucar a criança. E também a abertura das vias aéreas, como ele também já havia falado, você levanta o queixo, abre as vias aéreas, e a respiração boca a boca é um processo, né, Glaucio? Porque não é todo mundo que vai querer fazer a respiração boca a boca em um indivíduo. A não ser que seja uma pessoa que realmente seja da área da saúde, que está atenta ao quadro, sabe fazer uma massagem cardíaca, sabe fazer uma reanimação, que vai lá e faz realmente, sem problema algum. Mas quando eu no bebezinho é a mesma coisa, tem que fazer a manobra com os dedinhos, levanta a cabecinha, baixa o queixo, faz a respiração boca a boca também, e aquela sequência, ver, ouvir, sentir. No bebezinho, desculpa, doutor, no bebezinho é boca a boca, nariz, né? Isso, Aí você isso. acopla toda essa região. Isso. E aí você fica naquela coisa, ver, ouvir e sentir. Eu nunca esqueci dessa sequência. Ver, ouvir e Eu me sentir. senti. Isso. Porque a criança não vai, você tem que sentir pela criança, né? Então, quando é bebezinho, tem que sentir por ele. E aí, a criança, a diferença é essa. Enquanto com o adulto você faz com as mãos, no bebezinho você faz com os dois dedinhos. E observando o quadro até a SAMU chegar. Não para de fazer. Exato. Né? O ver ouvir sentir é interessante em crianças, porque muitas crianças cursam, né, com parada cardíaca decorrente de engasgo, né? Tem algum corpo estranho em região de via aérea, tapa essa região de via aérea e ele não consegue respirar, né? Então você pode, você abre a boquinha do neném ou da neném, verifica se tem algum corpo estranho, às vezes é moeda, às vezes é carrinho, né? Às vezes são brinquedinhos pequenos, né, que a criança engole. E aí, quando você abre a via aérea, você percebe aquele corpo estranho e você pode fazer a retirada do corpo estranho por uma pinça, né? Você pega o dedinho, empinça, faz essa retirada desse corpo estranho. E aí você começa a fazer... Grande mestre, Oi? professor, está aqui acrescentando. O que garante a circulação sanguínea são as compressões cardíacas. Exatamente. Exatamente. Você parou de fazer as compressões cardíacas, não vai ter fluxo sanguíneo em cérebro. Então, assim, a gente tem que garantir com que tenha esse fluxo. Então, mantenha as compressões até que chegue o serviço médico especializado, até que chegue a SAMU, que foi a primeira coisa que você fez. Você delegou a função a alguém. Você olhou para a cara de alguém e falou, você liga para a SAMU, liga para 190. E é interessante também, Adja, não falar liga para a SAMU, porque nem todo mundo lembra do nome. Às vezes é tão louco, às vezes a pessoa está tão agoniada que a pessoa não lembra o número. Aí delega e fala, liga para 192. 190, eu falei 190, não foi? Eu falei 190. Não, 190 é polícia. É porque essa questão de racismo com a polícia está grande. Racismo com polícia está uma coisa que não sai das minhas discussões nos últimos tempos. Aí você delega a função, liga para 192. Aí a pessoa de imediato liga para 192 e vai explicar todo o ocorrido. Tá? Doutora, quando você chega também, você encontra esse paciente desmaiado, né, esse paciente desacordado, esse paciente sem a sua consciência, né? Várias coisas podem acontecer. Você pode botar o dedinho lá e você está percebendo o fluxo, você está vendo que está tendo batimento. Se está tendo batimento, você precisa fazer massagem? Não, não precisa fazer massagem porque está tendo batida cardíaca, está tendo um funcionamento cardíaco. Mas mesmo assim o paciente não está acordando. Mas, Glaucio, fiz estímulo doloroso e mesmo assim ele não acordou. Estou vendo frequência, ele está com a frequência cardíaca. Mas eu observando ele aqui agora, eu estou percebendo que ele não está respirando, né?
ele pode ter se engasgado com alguma coisa, né? Ele pode ter um corpo estranho em região de via aérea superior ou em região de via aérea inferior. E aí você vai tomar as condutas, caso seja um paciente que ainda não... Por exemplo, alguém se engasgou. Você me disse que recentemente alguém se engasgou, né? Vizinho seu aí de Castro Alves, né? Você percebeu que alguém se engasgou? A primeira coisa que você vai fazer é mandar ele tossir. Seu João, Dona Maria, tussa. Por quê? Porque a tosse é a questão... É o principal meio fisiológico de resolver aquele problema do corpo estranho, tá? Ele engoliu alguma coisa, tem algo que está obstruindo a passagem aérea dele, né? A primeira coisa fisiológica que vai fazer com que aquilo desentupa, né, essa via aérea é a tosse. Então, manda ele tossir. Tussa, estimula ele tossir. Tosse, 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 tosse. Ele vai tossir, 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 e muitas das vezes, só nesse processo de tosse, de estímulo à tosse, você já resolve essa obstrução de via aérea, tá? Mas acaba que nem sempre isso acontece, né? Caso você veja que ele você vê que ele tossiu, não conseguiu desobstruir, né? Você vai cursar, você está percebendo que ele está começando a ficar roxo. Você começa a perceber que o rosto dele já está com a coloração mais azulada, está mais arroxeado, né? Tá com os lábios dele e está ficando mais azul, está perdendo a cor, está começando a ficar roxo. Ele começa a ficar dentro da área da saúde, a gente chama de cianótico. Ele começa a se apresentar cianótico. Então, dentro dessa condição, ele não tem mais condição de tossir. Você viu que ele já tossiu, ele não tem mais condição de tossir, e você está vendo que ele já está começando a ficar cianótico. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma manobra que a gente chama de manobra de Heinz. Você vai juntar a sua mão, você vai juntar as suas mãos e você vai colocar em uma região 3 dedos acima do umbigo. Você vai ter um umbigo lá, né? 3 dedos em cima do umbigo. Você vai pegar a sua mão, você vai abraçar. Seu João tá aqui, né? Bora ver se eu consigo desenhar aqui o negócio. Seu João tá aqui. Você vai abraçar João, tá? Com a sua mão, você vai colocar em posição 3 dedos acima do umbigo, tá? E você vai comprimir em um movimento póstero superior. Você vai fazer um movimento para trás e para cima. Para trás e para cima. Um movimento póstero superior. Para quê? Você vai simular uma tosse. Lembra que eu falei que a tosse é a principal coisa? Pronto. Quando ele não tem mais condição de tossir, quem vai ter que simular a tosse é você. Glaucio, mas ele não está respirando, como é que ele vai tossir? Existe no pulmão de todo mundo uma reserva de ar que fica dentro do pulmão. Então ele sempre vai ter essa reserva. Por mais que ele já tenha alguns minutos sem conseguir inspirar, né? Sem conseguir inspirar, por mais que ele não tenha, ele vai ter uma reserva lá dentro do pulmão que você pode utilizar para fazer com que esse corpo estranho saia. Então, abraçou João, colocou a sua mão em 3 dedos acima do umbigo, você faz um movimento póstero superior. Póstero superior. Então, você traz e sobe. Para quê? Você vai fazer com que as vísceras de seu João, né, junto com o diafragma, você vai fazer um movimento que você vai simular a tosse. Então, você vai forçar aquele ar que está no pulmão a sair. Com esse movimento que você faz, você força aquele ar a sair. Então, você expulsa o corpo estranho, tá bom? E aí ele volta a respirar normalmente. Está maravilhoso esse menino. Eu também acho, professor. Que foi? Precisamos fazer uma live também com o senhor. Vem, professor George. Precisamos das suas aulas maravilhosas de patologia. Puxar uma live com ele. Mas puxar uma live com o senhor, viu? Tá maravilhoso esse menino. Muito bem, Glaucio. Muito bem explicado. Ave Maria, não fala assim não que a vaidade bate minha cabeça. Não posso ser um homem vaidoso, não. Cadê Luiz? Luiz que sumiu dessa live. Luiz Baraúna, rapaz, Luiz ele estava coordenando o NASF lá no interior, estava coordenando um núcleo de apoio à família.
e agora está entrando. A última vez que eu falei, acho que ele estava para entrar no Hospital Aliança. Falei com ele, acho que foi anteontem, ele estava para entrar para trabalhar no Hospital Aliança. Luiz Baraúna. Deixa eu ver se tem alguém que está nos assistindo aí que é do Aliança. Já dá uma força pro meu irmão lá, viu? O Hospital Luiz Aliança é um dos maiores Baraúna. hospitais que a gente tem hoje aqui, um hospital particular aqui de Com Salvador. certeza, professor George. Eu vou adicionar hoje. Vamos marcar sim, é uma honra. Pois bem, Glaucio. Glaucio, eu estou aqui, já sabe, né? De boca aberta, Jogue porque eu duro. sempre soube que era esse menino de ouro, como o professor George está falando aí. Oh, meu Mas Deus. Sou muito fã dele, velho. Sou muito fã, não só no que diz respeito a conhecimento. Ele tem um vídeo, Adja, o George, doutor George, ele tem um vídeo falando sobre a fisiopatologia do coronavírus. E ele fala sobre, no vou YouTube, adicionar hoje, professor. eu posso até disponibilizar, vou disponibilizar o link mais tarde aqui quando salvar no feed, colocar. Ele tem um vídeo incrível, ele fala sobre a fisiopatologia do coronavírus, como vai estar influenciando toda a sistêmica. Eu achei incrível. Liberação de mediadores inflamatórios, muito, muito rico, muito caro. A doutora me fala um pouquinho, sabe sobre o que também? O AVC. Acho que a gente tem uma correlação a infarto com AVC muito bacana, né? Mas só uma coisinha, amigo. Sobre o engasgo, você falou muito bem explicado do adulto. E quando é no bebezinho? Porque às vezes a criança sufoca, né? Às vezes bota alguma coisa na boca, ela sufoca e tal. Com a criança é um pouquinho diferente do adulto. Sempre com o bebê vai ser diferente do adulto. Nunca vai ser da mesma forma. Então, se porventura vocês encontrarem ou terem a experiência de pegar um bebê que estivesse engasgando, a primeira coisa é manter a calma, porque os pais, a mãe principalmente, vai ficar nervosa. A manobra, você vai ter que virar o bebezinho de barriga para baixo, colocar ele inclinado. Se possível, a sua mão de baixo ficar mais próxima da boquinha dele, porque você, com essa região da mão, certo? Não é tapa. O professor Jorge falou uma coisa aí que é interessante. Não é tapa nas costas de quem está se engasgando. Porque tapa só vai ajudar a pessoa a ficar pior ainda, não é tapa. Mas um bebezinho tem que alertar a mãe se você sabe realmente fazer a manobra do que você está fazendo, porque a mãe vai ficar nervosa. Então, vira o bebezinho, barriguinha para baixo, ele vai ficar inclinado e com essa região, próximo das escápulas, você vai fazer a manobra de tentar tirar o que está preso, vai dar aquela pressãozinha nas costas, com essa região. Não é tapa, certo? É aquela questão de tentar expulsar o que está engasgando o bebê. E com isso você faz a manobra, vira o bebezinho de volta, vai abrir as vias aéreas dele para ver se tem como, se conseguiu deslocar, você com sua mão, põe a mãozinha lá dentro, tira o que está obstruindo o bebê. E mesmo depois de tirar o que está obstruindo o bebê, você vai fazer a respiração boca a boca no bebê também. Porque criança é muito rápido parar, né, Glaucio? Congestionou a criança, é muito rápido parar. Então, você tirou, desobstruiu, você vai fazer a respiração boca a boca no bebê também. Então, levanta o queixinho, vai boca, nariz e boca, como o Glaucio já tinha falado antes. Nariz e boca. Faz a respiração boca a boca e vai observar se o bebê está retornando à sua consciência, porque bebê não vai lhe dizer nada. Bebê é você que vai ter que sentir por ele e fazer por ele. Então, a manobra com o bebê sempre é diferente do adulto. Né, amigo Glaucio? O que você acha? Perfeito. Muito bem explicado. E eu sou adepto àquela norma de Freud, não, meu Deus, como é? O pai da pedagogia. Essa questão de pedagogia, Rejane, Tia Dico, quem é o pai da pedagogia? Pai da pedagogia, alguém me ajuda. Karine. Oi? Ele diz o seguinte: as pessoas vão aprender, só vai fazer quando entender. Se você fizer boca a boca em uma criança,
Por que você tem que fazer boca a boca, nariz? Porque se você botar só boca a boca, o ar vai escapar pelo nariz. Tanto que nenhum adulto, quando você vai fazer um boca a boca em um adulto, você vai liberar vias aéreas, vai fazer boca a boca, clipando o nariz. Você clipa o nariz e faz a boca a boca. Porque se você não clipar o nariz, quando você fizer uma expiração na boca do indivíduo ou do bebê, vai ter o escape pelo nariz. Então não vai ao pulmão. Aquele ar que você está jogando não vai ao pulmão. Então, quando é uma criança, tem que fazer boca a boca, nariz, para que não haja escape. Quando é um adulto, né, por uma questão anatômica maior, você consegue fazer um boca a boca clipando o nariz e aí você faz toda a manobra de respiração boca a boca, de forma muito tranquila. Falaram aqui, viu? Paulo Freire. Paulo Agora Freire, exatamente. Como é que eu esqueço? Paulo Freire, gente. Ele diz isso, as pessoas só conseguem, no processo de aprendizado, a pessoa só vai fazer o que você tá ensinando quando ela compreender. Então ela tem que compreender que se você botar aqui, ela vai escapar aqui. Pronto. A partir de agora vai ser na boca e boca a boca nariz. Ou boca a boca clipando o nariz. Né? Por uma questão mesmo anatômica, né? Você consegue ter esse escape. A doutora, eu pensei em AVC também, quando a gente tem esse indivíduo, né? Que está desacordado, alguém chama, doutor Glaucio, passa lá em casa, meu pai está meio perdido, meu pai está meio confuso, minha mãe está meio letárgica, né? Tá meio hipoativa, né? Aí você chega lá, você percebe, você vai fazer uma anamnese, você vai fazer uma avaliação da condição do seu paciente, ou do seu vizinho, ou do seu amigo, né? Você percebe que ele está meio... Normalmente, Dona Maria é uma mulher mais agitada, uma mulher mais up, né? E do nada ela está meio letárgica, ela está meio hipoativa, ela não está falando coisa com coisa. Você pergunta a ela alguma coisa, ela fala outra coisa que não tem nada a ver. E normalmente ela não é assim, né? Está desorientada, chama de desorientação. Ela pode estar apresentando um AVC, ela pode estar cursando com um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico, um AVC, um AVE, né? Ela pode estar apresentando um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico. Como é que você pode perceber isso? Pela desorientação que esse indivíduo está apresentando, você está falando com ele, ele não está falando coisa com coisa, né? Esse indivíduo pode estar dislálico. O que é dislálico? Ele não consegue formar palavra. Ele fica gago, ele fica dislálico, ele está falando gaguejando, ou então você fala uma coisa, ele fala uma outra coisa que não tem nada a ver, tá? Ou então ele não consegue montar uma frase simples, Dona Maria foi comprar o pão, ele não consegue montar essa frase, né? É um sintoma, que é um sinal de que ele pode estar apresentando um AVC, ou então você pode verificar que uma comissura labial dele está mais esticada do que a outra, né? Tá assim, né? Ou você pode perceber que ele está tendo uma pitose palpebral. Ele tem a pálpebra está caída em relação à outra. Estou aqui falando só do tempo, viu? Não entendi. E o Instagram pode encerrar, porque vai completar 1 hora, aí tá pedindo para você. Tá pedindo para você abrir uma nova live para poder dar continuidade. Para ele não fechar de vez e se perder. Faço sim. Então pode apresentar, você pode pedir para que ele levante as duas mãos, né? E nesse levantar as duas mãos, você vai perceber que ele não consegue deixar as duas mãos no horizonte. Ele não consegue sustentar as duas mãos. Uma mão vai cair, né? Ele vai apresentar que uma mão cai enquanto a outra permanece. Ele não consegue sustentar as duas juntas. É um sinal também que ele está apresentando um sinal motor do AVC. Mas, Glaucio, o que é que eu vou fazer? Aguarda. Você já ligou para a SAMU. A SAMU já está chegando. Lembra da primeira coisa que eu falei? SAMU. Ponto. Primeiro socorro. Faltam 30 segundos. Vai encerrar. E eu vou chamar de novo. Isso. Tá? Fica aparecendo um Réveillon. 10, 9, 8. Deveria avisar faltando coisa de 5 minutos, né? Que a gente já ia
analisando, moldando, né, as falas. Ó, Glaucio, encerra, senão não vai salvar, Glaucio. Encerra Não, aí. aqui salva.